Quer ver, gente bonita? Presta atenção. O padre vai soltar um VT que parece que não, mas esse assunto está prejudicando muitas pessoas, talvez na sua casa. Dá uma olhadinha aí, ó. O ser humano sempre procurou formas de se estabilizar financeiramente. Afinal, é um grande alívio quando vemos nossas contas pagas e nada no vermelho. Mas, por vezes, extrapolamos ao trabalhar mais que o tempo necessário para quitarmos as dívidas. E, assim, encontramos um novo mal do século, o excesso de trabalho. Ou workaholics, como costumam ser chamadas as pessoas viciadas em trabalho. Nenhum excesso é bom. E no caso do serviço além da conta, problemas graves podem aparecer, como ansiedade excessiva, exaustão, mudanças no humor e até, em casos mais graves, ataques cardíacos e derrames. Especialistas, ao realizarem estudos, acreditam que os problemas de excesso de expediente já se tornou uma epidemia, o qual não está sendo tratado de forma correta, afetando pessoas jovens que, em tese, deveriam ser mais saudáveis psicologicamente. Infelizmente, o fato de fazerem exercícios físicos e comer alimentos menos gordurosos não está ajudando-os em nada. Para conhecer melhor este problema, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente, tá vendo? Tá aí, ó, esse é um assunto que é um assunto também chamado de ponta, ou seja, um assunto importante que está no momento da nossa sociedade, o excesso de trabalho. E isso está prejudicando muitas pessoas na sua saúde psicológica e também física. Por isso eu tenho mais uma vez aqui, ó, todos os brothers meus aqui, que ó, escolhido a dedo, Barba 1, Barba 2, Ciborgue, todos. Olha, para tratar de um assunto desse, porque eles trabalham muito também, eles falaram sem medo de errar. Chama a nossa querida psicóloga Adrianinha Severini, porque ela vai contar muito bem para nós. Eu tenho a alegria de ter mais uma vez aqui ela, que é uma grande profissional, psicóloga de mão cheia. Minha querida Adriana Severini, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Muito obrigada de ter sido convidada. Estou super feliz de novo de estar aqui com vocês. Porque você é muito competente, minha querida. Olha só, Adrianinha. Obrigada. Você também é uma mulher que trabalha muito, a gente sabe disso. Você é uma pessoa muito respeitosa naquilo que você faz. Mas olha só, nós estamos hoje com esse assunto, o excesso de trabalho, Adriana. Excesso de trabalho. Eu queria já começar a lançar uma pergunta hoje, né? Esse excesso de trabalho, ele tanto faz para quem tem uma vida autônoma, que ele mesmo faz o seu trabalho, como também quem trabalha nas empresas, né? O excesso é para tanto um quanto para outro. Agora, existe uma diferença? O trabalho mudou muito de uns anos para cá, comparado a 20, 30 anos atrás, com o tipo de trabalho de hoje, mudou muito e isso também pode trazer grandes consequências ou está trazendo consequências maiores? Mudou bastante. Assim, todas as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, na verdade, seriam para melhorar e para a gente ter mais tempo livre para cuidar da gente mesmo. Sim. Só que o que começou a acontecer? Antes da pandemia, no pré-pandemia, eu sentia muito isso, conversando com pacientes. Eu já fui do mundo corporativo, mesmo na época que eu era há 16 anos atrás, eu sentia muito as pessoas chegavam no horário de ir embora, então assim, aliás, já tinham passado do horário, chegava às 7 horas da noite, o horário de sair era 5h30 ou 6 horas. Ficava um olhando para o lado e esperando quem ia ser o primeiro a levantar e sair, porque elas tinham muito medo e receio de sair dentro do horário de trabalho delas. Porque de ficar mal visto, de achar que não está se empenhando, porque criou-se um mito que quem trabalha mais horas é mais eficiente. Então você começa a ver até nas conversas entre amigos, em happy hour, entre a família, nossa, eu estou trabalhando tanto, eu trabalho 15, 16 horas por dia. Isso como uma coisa assim, e parece que é uma competição de quem trabalha mais. Sim. E não de quem é mais efetivo no trabalho. Sim. Então, tanto como autônomo,
ou mesmo quando as pessoas são CLT, que são registradas. Entendi. O CLT tem aquela da pessoa do lado que ele vai tendo medo, e assim, essa sensação de, eu acho que eu tenho medo de ficar desempregado, ou vão perceber, vão achar que eu não estou trabalhando, embora eu esteja entregando todos os resultados. Então ele começa a ficar mais tempo, e isso tem um efeito contrário. Em vez de você ser mais produtivo, você acaba sendo menos produtivo. Entendi. Porque com longo tempo de trabalho, você se cansa, o seu cérebro está cansado e você começa a produzir menos. Então, uma coisa que você precisaria de meia hora para fazer, ao longo de um tempo, você ficando todo dia 3, 4, 5 horas a mais trabalhando, o que acontece? Você começa a ficar cansado, então aquela meia hora já aumentou para 1 hora, para 1h30. Então, é um ciclo vicioso, porque daí a pessoa realmente precisa trabalhar até mais tarde, porque ela está levando mais tempo para fazer as atividades dela, porque o cérebro está cansado. Agora, Adriane, isso aí também tem a ver com a pandemia, ela contribuiu, porque hoje muitas pessoas, que eu acredito que agora vai ser, foi uma carona dada infelizmente pela pandemia, que a pandemia é uma coisa ruim, mas ela promoveu hoje muitas pessoas a trabalhar mais em casa. Mas a gente escuta, por exemplo, eu escuto muito lá na igreja, onde eu sou pároco. Padre, quase não estou conseguindo mais vir nas missas à noite ou participar. Por quê? Porque depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu estou trabalhando muito mais do que quando eu estava indo na empresa, não é? Então, realmente, essa questão de você estar hoje em casa trabalhando, está exigindo muito mais para você trabalhar do que quem estava indo para a empresa? Exigiu muito mais, porque como você está em casa, tem aquela sensação, eu não preciso pegar condução para ir até o trabalho. Sim. Então, esse período da condução, eu começo a trabalhar um pouco antes. Aí, eu estou aqui, estou entretido, estou concentrado nisso que eu estou fazendo, chegou na hora do almoço. Eu não paro aquela 1 hora para almoçar. Eu pego um lanche e como aqui na mesa mesmo, junto com o trabalho, e vou comendo. Então, você vai vendo, já são aí mais ou menos 1h30 que você está perdendo de descanso. E à noite tem aquela sensação, eu só vou fazer mais isso. E aí, quando você vai ver, já são 10 horas da noite. Porque você fala, como eu estou em casa mesmo, não vou pegar 1h30 de trânsito, ou 1 hora na condução, tudo. Então, eu já estou em casa, então não custa nada. A gente acha que não custa, mas está custando muito para a nossa saúde mental e física. Entendi. Porque a gente vai emendando uma coisa na outra, a gente prolongou as horas de trabalho e a gente não tem uma coisa que era muito importante para o cérebro, que assim, a nossa casa é o horário de descansar. Então você chegava em casa, era aquela coisa que você abria a porta e você fala, cheguei em casa. Agora não, você para de trabalhar, você continua no mesmo lugar. Entendi. Você já está em casa, então você continua no mesmo lugar. Então, às vezes eu até falo assim, cria uma rotina, na hora que você para e desliga tudo, vai tomar banho, muda de ambiente, não continua no mesmo ambiente que você estava de trabalho, se você tem essa possibilidade, para você ter essa mesma sensação que a gente tinha quando abria a porta de casa e falava, cheguei em casa, agora eu vou dormir, estou cansada, agora eu posso sentar e descansar gostoso no meu sofá. Então, começa a criar essas rotinas, mesmo no dia de trabalho, e esquece aquilo assim, mas é só mais um pouquinho, porque esse mais um pouquinho vira um pocão. Entendi. E isso vai te cansando muito. Tá, você já nos deu algumas deixas de alguns problemas que já ocorrem, né? Eu queria que depois, eu vou fazer um merchanzinho agora, mas daqui a pouquinho, Adriane, que você pudesse nos colocar quais são os grandes perigos desse excesso de trabalho. A gente viu agora no VT que nós colocamos alguns, mas o que é que está acontecendo muito, né? A que ponto isso não está atrapalhando a vida familiar, matrimônio, saúde física? Eu queria que você depois pincelasse um pouco essas agressões com excesso do trabalho na vida de todos nós no cotidiano. Mas já a Adrianinha vai contar tudo pra gente. É isso aí, minha gente. Tá vendo a princesinha? Por isso que ela é bonitona assim. E o Barba tá ficando bonitão, cada vez melhor. A mulher dele tá falando, eu tô apaixonada por você. Falou, porque eu tô usando Ervic. O quê? Olha aí. Minha gente bonita. E gente bonita também, a nossa Adriane. Não tem pra ninguém a psicóloga. Adrianinha, olha aqui, minha querida. A gente se diverte aqui, né, também. Tem que se divertir, porque o Barba é muito legal. Tem um Barba 1 e Barba 2 aqui. Agora tem o Barba 1 e o Barba 2? Mostra o Barba 2 aí pro Brasil conhecer. Olha, grande Barba 2.
É um homem muito... Aí, ó, tá vendo? Gente boa de Deus mesmo. É escolhido a dedo aqui, viu, Adriana? Adriane, é escolhido a dedo. Verdade. Ó, e no Tamo Junto, no programa Tamo Junto de quinta, nós temos o Magal. É o Magal. É o Magal grandalhão, moreno. É, muito bom. Enfim, Adriane, olha o seguinte. Esse excesso de trabalho, claro que a gente já falou que o excesso, a palavra excesso já está dizendo, isso não é bom. Isso vai te trazer consequências. O que está ocasionando de mais comum, você que está atendendo essas pessoas que estão com excesso de trabalho, o que é comum, infelizmente, acontecer com o resultado de quem está num excesso de fazer muita coisa no seu dia a dia? A pessoa acaba se isolando e ficando sozinha, principalmente agora no home office, igual a gente estava falando, com a família você tem a falsa sensação que você está perto dos seus filhos, na verdade você não está, porque como eu estou sentada aqui trabalhando, às vezes o meu filho está aqui, eu estou na mesma casa, ele está no quarto, está no outro, eu acho que nós estamos mais próximos e eu tenho essa falsa sensação, então eu até me permito trabalhar até mais tarde, porque qualquer coisa meu filho está no quarto do lado ou está na outra sala. Então a gente parece que está pertinho, mas não está. Porque você está focado, eu estou aqui focada trabalhando. Então mesmo estando com a minha família, eu de verdade não estou, porque eu não estou participando de nenhuma atividade com eles. Sim. Eu estou focada no meu trabalho. E aí faz com que faz com que eu me esforce menos para ter um maior tempo de qualidade com a minha família. Porque, assim, e se a pessoa fala alguma coisa, sempre aqui, não, mas eu estou o dia inteiro em casa, como você não conseguiu conversar comigo? Como que você não me contou isso? Porque... Não, você está o dia inteiro trabalhando, você está fisicamente em casa, mas o seu cérebro continua lá no trabalho. Então, você não está observando o que seu filho está fazendo, a sua esposa, o seu marido, não, a sua mãe, o seu pai... Você está ali, você continua trabalhando. Só que a gente não consegue perceber e depois dar um tempo maior de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos, porque a gente tem essa falsa sensação de que a gente já está o tempo todo junto com eles. Então, isso, as pessoas foram se isolando muito, porque no trabalho home office cortou aquela coisa do cafezinho, ou você vai num outro departamento e conversa com aquela pessoa. Tudo hoje você tem que marcar reunião. Sim, então, você fica muito isolado. Então, nós estamos cada vez nos isolando mais e sem perceber. Porque a gente tem a falsa sensação de que está aqui, eu estou com a minha mãe. Então, às vezes eu dou um oi para ela, mas às vezes não. Às vezes eu posso passar a tarde inteira, o dia todo trabalhando, minha mãe vai para lá, vai para cá, e eu nem consigo perceber que ela está perto de mim. Só que se perguntar, eu falo, não, mãe, eu passo o dia inteiro com a senhora, como que eu estou longe, como que eu estou distante? Eu passo mais tempo agora do que antes. Boa. Mas o tempo que eu tinha antes era de qualidade, agora não é mais. Pois é. Semana passada nós tivemos aqui, numa outra ocasião, alguém que dizia para nós que nós temos que, se eu tenho 20 minutos com alguém, um filho, uma mãe, um pai, são 20 minutos que eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e me dedicar de cabeça nos 20 minutos para o meu filho, para minha esposa, para aquele momento do almoço e não tratar mais sobre o assunto de trabalho. E acho que esse é um dos caminhos também, né? Agora, Adriane, para fechar... Você conhece algum país, né, ou estudou o caso de algum país que é modelo de como tratar os trabalhadores? Por exemplo, a gente sabe que na Europa, na Espanha, em alguns lugares, o pessoal, quando chega na hora do almoço, eles param tudo, não é? E eles ficam algumas horas descansando com a família e só volta no final da tarde e termina razoavelmente cedo. Claro que não é o caso do Brasil. Mas existe algum modelo de país que eles se preocupam com os seus funcionários ou se preocupam com quem trabalha em casa? Você conhece? Os que estão mais avançados com isso são os países europeus mesmos. E o que eu vejo, assim, Noruega e Holanda são dois modelos. Porque ali você só fica além do seu horário, você faz alguma coisa extra quando é realmente urgente e que você não pode deixar para amanhã. Mas isso, assim, acontece uma vez por ano. Porque aqui no Brasil ficou tudo urgente. Lá não, você consegue separar o que é urgente. Então, seu horário termina às 17 horas,
termina 17 horas mesmo. Tanto é que tinha, antes da pandemia, tinha umas empresas que estavam fazendo, eles subiam a mesa, eles subiam a mesa, então assim, chegou às 17 horas, você tá lá, aquela mesa de trabalho compartilhada, eles sobem a mesa fica suspensa. Caramba. Então você tem que ir embora para casa. Entendi. Então, a preocupação é que deu o horário, você vai embora. Então, não vai ter mesa para você trabalhar, porque a mesa tinha um mecanismo que subia. Eu achei aquilo fantástico que foi na Holanda. Eles subiam e assim você vai. E lá é muito... Portanto, é que você vê, tem horário mesmo de sair. Você termina e não tem essa sensação de se sentir mal, de eu não estou fazendo alguma coisa, eu sou uma péssima funcionária porque eu estou saindo do meu horário de trabalho. Não, eu cumpri tudo. E sempre lembrar que amanhã vai ter outra coisa para você fazer. Depois de amanhã continua tendo. Então, a gente nunca vai chegar um dia que você fala, nossa, acabei tudo. Porque sempre vai ter alguma coisa para você fazer no dia seguinte. Se nessa pandemia, assim, aumentou os casos de síndrome de burnout nas pessoas. É o síndrome do quê? Burnout. Pergunta se nessa pandemia... Nessa pandemia, aumentou os casos de síndrome de burnout, é isso? Burnout? Aumentaram. Aumentaram? Burnout, isso. Aumentou. Porque a pessoa começou a trabalhar em excesso e o que piorou, com a pandemia a gente não pode sair de casa. Você não tinha momentos de lazer fora de casa. Então, o seu ambiente de trabalho tornou a sua casa, as pessoas passaram a trabalhar em média 16 horas. Meu Deus. E sem o lazer, sem lazer e sem contato com outras pessoas. Então, você ficou... É como se você passasse 24/7 trancado dentro do seu trabalho. Meu Deus todos os dias e todos os horários. E você não tem mais troca com ninguém, porque o que alivia isso, essa brincadeira que você faz com barba 1, com barba 2, que é gostoso, e no trabalho home office você não tem isso. Verdade. Você está ali isolado e não sai do trabalho nem no sábado nem no domingo, você está lá direto. Adrianinha, como nós gostamos de você. Pena que o tempo, o nosso tempo, ele é cruel com a gente. Ó, todas as empresas, TVs, como a Rede Vida, as empresas onde muita gente trabalha, devia ter uma psicóloga como você, para tratar dos funcionários, para chamar o chefe, os coordenadores. Ó, é assim que vocês vão trabalhar, é até esse horário aqui, para cuidar da saúde do povo. Adrianinha, não tem para ninguém. Um beijo no teu coração, minha linda. Um beijo grande, muito obrigada. Tamo junto.